Escute o que eu vou dizer para você. Talvez, eu estou falando com mulheres aqui nessa noite, e aquelas que estão nos ouvindo, que você está passando por um processo de limpeza de Deus doloroso. Um processo difícil, escute. Um processo onde Deus está reavaliando os teus relacionamentos. Você sabia que os nossos relacionamentos dizem muito aonde nós vamos estar amanhã? A Bíblia mesmo diz, se você andar com um tolo, a Bíblia fala em Provérbios, você vai se tornar tolo. E ainda faz um convite, caminhe com os sábios, que você vai ter vida. Muitas vezes, o Senhor vai precisar fazer como fez com Abraão, dizer, filho, eu preciso que você deixe Ló escolher para onde ele quer ir, porque eu quero te dirigir sozinho comigo. Nós mulheres temos uma grande dificuldade quando Deus começa a mover e mexer nos nossos relacionamentos. E muitas de nós não entendemos, escute, que algumas pessoas precisam ir para o propósito de Deus começar a funcionar na nossa vida. E não somente isso, que algumas pessoas precisam chegar para que o propósito de Deus na nossa vida dê um start. Eu lembro que no ano de 2011, eu passei por um processo muito difícil, gente. Nós tínhamos pessoas que caminhavam com a gente há anos, e no meu coração eu imaginei de certeza que essas pessoas jamais iam sair de perto de mim. Inclusive eu imaginava assim, eu não vou conseguir caminhar sem essas pessoas. Você já pensou isso? Pior coisa é quando você ainda fala isso, porque Deus fala assim, maldito o homem que confia no homem, que faz do braço mortal a sua força. E naquele ano eu experimentei uma das piores coisas que a gente experimenta, que são a quebra de relacionamentos. Escute, nada de ruim aconteceu, mas sabe aquelas distâncias pontuais que você não consegue explicar? Que Deus mesmo vai promovendo, e às vezes você fica recalcitando, você fica querendo manter perto quem deveria estar longe. Escute o que eu vou falar para você. Na transição, cuide no que você vai colocar na caixa para o seu futuro. Cuide em quem você vai dar a mão para seguir com você nessa próxima jornada. O Senhor está falando para algumas mulheres aqui, você está ferida e machucada, mas você não entendeu que o que eu estou fazendo com você hoje é um presente que você vai entender só amanhã. A Bíblia diz o seguinte, a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Não adianta. Outro dia eu vi uma pessoa reclamando, falando assim, tal ministro não abriu a porta para mim, tal pessoa não abriu aquela porta para mim, e ela estava magoada e vomitando toda aquela dor. Eu chamei ela e falei assim, querida, eu vou dizer uma coisa para você, tudo que o Senhor tem para a sua vida, ninguém pode impedir. Você sabia disso? Ninguém pode impedir aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, ninguém. Porque a porta que Ele fecha, escuta, ninguém pode abrir. Se você está enfrentando momentos de porta fechadas, deixa eu falar para você, é o Senhor. Libera as pessoas que você tem culpado pelas portas fechadas e comece a olhar para o Senhor, porque o dono da porta é Ele. Agora eu tenho uma notícia para você. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E você pôde perceber que o glória a Deus foi muito maior na porta aberta. Porque nós somos assim, nós temos a tendência de celebrar as portas abertas. E muitas vezes olhar para as portas fechadas como uma maldição, uma rejeição, um não. Mas escute, as portas fechadas de Deus são protetivas, são pedagógicas, são processuais para nos ensinar a passar pelas portas abertas na hora certa. E o seu coração diante de uma porta fechada, muitas vezes, vai definir as próximas portas abertas da sua vida. Deus nos coloca em testes o tempo todo, vai testando o nosso coração. Eu lembro que eu estava entregando bolo para as crianças, eu comecei a sentir um temor, eu falei, o que é isso? Era como se nós ouvíssemos os passos do Abba Pai, de Deus entrando naquele lugar, dizendo assim, vocês construíram um lugar para mim aqui, para minha glória habitar, para minha presença vir aqui.
Ele começou a andar por aí, entre aquela zona de prostituição. As mulheres começaram a chorar, os homens começaram a fechar a porta dos seus carros, a voltar para suas casas. O temor invadiu aquele lugar e eu falei: Deus, o que é isso? Quando você me obedece, você constrói um lugar para a minha presença onde você está. A mensagem que eu trago hoje e que veio impelida pelo Espírito Santo no meu coração foi construída há algum tempo. E nós percebemos ao longo da palavra da Bíblia, nós percebemos que os homens e mulheres que carregavam graça, unção e favor de Deus, eles eram primeiro atingidos pela palavra que eles mesmos iriam carregar. É por isso que eu amo a frase, ferida fechada, ministério aberto. É por isso que eu amo os vãos da nossa vida que o Senhor Jesus fez questão de preencher, porque são esses mesmos lugares onde nós fomos mais feridos, nós vamos ter muito mais autoridade para curar outras pessoas. E é na nossa vida, nas marcas, nas cicatrizes que nós produzimos cura e que o Senhor pode transformar e fazer tantas outras coisas que nós jamais poderíamos imaginar. A palavra que tem queimado no meu coração nos últimos dias, e é algo que eu tenho sido impactada por ela, é que nós estamos vivendo um tempo de transição. Nunca nós vimos, todos nós caminhando por um processo de transição. Mas o que é transição? O que é transicionar? Você vai ver que Deus transicionou muitos homens e mulheres da Bíblia para lugares específicos, em momentos pontuais, que fizeram toda a diferença na vida deles. E o maior problema é quando nós não entendemos as transições de Deus na nossa vida. Lembram quando os 10 espias foram espiar a terra prometida? Então apenas 2 desses 10 vieram com um bom relatório daquilo que eles encontraram lá, enquanto os outros 8 estavam completamente perdidos na transição. Inclusive, se você não entende a transição, é bem provável que se você não transicione, você comece ainda a viver coisas que você já havia deixado de viver. Eles estavam com saudades das cebolas do Egito, eles estavam com saudades do Egito, com medo de prosseguir. E muitas de nós, eu falo isso não porque eu acho, mas porque eu vivo isso na minha pele. Muitas de nós recebemos palavras de Deus, dizemos sim para essas palavras, queremos viver a vontade de Deus, mas nós vamos encarar um dos piores inimigos no meio dessa caminhada, que são as nossas próprias dores, os nossos próprios medos, as nossas próprias deficiências, e nós vamos usar elas e dizer para Deus: Deus, não posso prosseguir porque eu tenho isso, isso e isso. Lembram quando o Senhor chamou Moisés e disse assim: meu filho, vem cá, porque eu vou te fazer um libertador. Qual foi a primeira coisa que ele disse para o Senhor? Que ele era completamente incapacitado para tal missão. Anota aí. Ser incapacitada não quer dizer que você não foi chamada. A verdade é, escute o que eu vou falar para você. Muitas vezes tudo que você precisa já está dentro de você, você só ainda não descobriu. Eu lembro que quando o Senhor começou a falar comigo, quando Ele começou a desenrolar o livro da minha vida, porque saiba disso, Deus vai desenrolar o livro da sua vida. Ele vai trazer sobre você revelações profundas. E de vez em quando tinha alguém que dizia assim para mim, eu lembro que tinha uma mulher que me discipulou, e um dia orando na casa dela, ela assim para mim, botou um DVD, ela assim: tá vendo essa mulher ministrando com uma multidão? Eu falei: tô vendo. Ela disse assim: pois é, nos próximos anos no Brasil, Deus vai fazer isso com você. E eu comecei a rir, fiz igual Sara, né? Eu comecei a rir e falei para ela assim: mas eu já até desmaiei apresentando um trabalho. Eu lembro que no 5º ano, né? Quem me escuta aí sabe, eu simplesmente desmaiei apresentando um trabalho, eu era muito tímida. Eu não imaginava que tudo aquilo que eu precisava para concluir o chamado de Deus para a minha vida já estava dentro de mim, só eu não sabia. Aí você vai me perguntar: Vivi, qual é esse processo de descobrir isso? Como que funciona isso? E hoje nós vamos caminhar por esse lugar de ser transicionados, não por mim, escute, não pelos seus sentimentos, não pelo que você acha, nem pelo que você quer, mas transicionados pela presença de Deus. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Êxodo 33.
Pode ficar comigo, meu amigo. Isso. Em Êxodo 33, lá no versículo 12. Isso. Amor, me alcança a minha água que está aí embaixo. É essa. Minha garrafinha. Obrigada. Deixa eu botar aqui. Isso. Abriu aí? Vamos ler junto aqui. Êxodo 33, versículo 12, diz assim: Então Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, leva este povo, mas não disseste quem enviarias comigo, e declaraste: Eu o conheço pelo nome e me agrado de você. E se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer os teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue com o teu favor. E lembra-te de que essa nação é o teu povo. O Senhor respondeu: Acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair desse lugar. Se não nos acompanhares como os outros, saberão que meu povo e eu contamos com teu favor, pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue do teu povo de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés: Certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Moisés disse: Então peço que me mostre a tua presença gloriosa. O Senhor respondeu: Eu farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome, pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda: Fique nessa rocha perto de mim. Quando a minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura na rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. E depois tirarei a minha mão e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Uau! Moisés estava passando por um processo de transição. O povo estava passando por um processo de transição difícil. Já percebeu que no processo de transição, uma das coisas que acontecem conosco é a bagunça. Você já se mudou de casa? E muitas vezes você estava feliz com a mudança. Não é assim? Feliz demais, estou indo para aquela casa, estou indo para aquele apartamento, estou indo para aquele bairro que eu tanto sonhei, estou indo para aquela cidade, para aquele lugar, um deslocamento, uma transição, algo novo do Senhor. Mas o que você vai observar, que o desconforto das coisas fora do lugar vai acontecer. E nesse desconforto, escute o que pode acontecer. Você vai perceber no meio da mudança que algumas coisas você não vai precisar levar e outras você precisa levar.